Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a usarem a biblioteca Pillow, que é uma biblioteca de tratamento de imagens, de trabalhar com imagens de uma forma muito eficiente no Python, muito usada e que você tem que aprender. Então segue esse vídeo porque ele vai ser bem direto ao ponto, onde você vai ter um resumo assim, das principais funcionalidades e seu início nessa biblioteca que tem uma série de ferramentas. Vamos lá! Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e aqui na descrição você vai ter o gabarito disponível para você com um resumo das principais funcionalidades do Pillow, tá? E além disso, um mini curso gratuito de Python aqui também na descrição. Bom, galera, falando como que funciona a biblioteca Pillow, para que ela serve e quando que você vai usar. Essencialmente, como eu falei, ela serve para tratamento de imagens, para você trabalhar com imagens. Então, algumas tarefas que acontecem muito por trás de alguns sites, elas acontecem usando o Pillow. Então, por exemplo, eu quero compactar a imagem para ela ter um tamanho menor, ou então para ela ter um tamanho específico. Eu quero que essa imagem fique de 300 por 300 pixels, 500 por 500 pixels. Eu quero pegar uma imagem de PNG e transformar ela em JPG. Eu quero pegar essa imagem, eu quero rotacionar ela. Eu quero aplicar um filtro em cima dela, eu quero colocá-la em preto e branco e assim vai. Todos esses trabalhos que você faz com a imagem, você pode fazer com algumas bibliotecas, mas a Pillow é uma das mais usadas, porque ela é bem direta ao ponto e muito eficiente, beleza? Bom, como que funciona? O primeiro passo é você instalar a biblioteca Pillow, tá? Eu recomendo que vocês abram a documentação, então cheguem lá no Google e digitem Pillow Python, então só digitar Pillow, assim, igual o travesseiro mesmo, né? Pillow Python. E entre lá. Por quê? Se você estiver usando Windows ou Linux, provavelmente só a instalação padrão vai funcionar. No Mac, você tem que fazer uma outra instalação extra para ele liberar esse tratamento de imagens que o Pillow vai fazer. Lá na documentação ele mostra um comando a mais que você tem que executar. Tá? Como eu estou aqui no Windows, eu vou simplesmente fazer o quê? Abrir o meu terminal, vou chegar aqui, abrir um command prompt, e aqui no command prompt eu vou chegar e digitar pip install Pillow, que é o que todo mundo vai ter que rodar, inclusive a galera do Mac, tá? Então ele vai fazer a instalação, no meu caso já estava instalado. E aí, o Pillow, na hora de você importar ele, você não importa ele com o comando Pillow, você importa ele import Pillow, tá vendo? P-I-L, Pillow. Só que normalmente o Pillow ele tem muitas ferramentas. Então, normalmente, quando você vai importar as coisas do Pillow, você não costuma importar ele assim. Você costuma importar a ferramenta que você quer usar. Então, por exemplo, from Pillow import image, que é a principal ferramenta que a gente vai usar aqui. A gente vai chegar a importar outras, mas essa aqui é a principal ferramenta do Pillow que você vai usar, que é a ferramenta de tratar imagens, tá? É a classe padrão dele, que é a classe de imagem. Então, quando você importa a partir da biblioteca, você faz from Pillow, então da biblioteca Pillow, importa image, tá? Lira, por que é Pillow assim na hora de instalar Pillow? Porque quando construíram Pillow, definiram que era assim. Foi uma convenção mesmo, e desde que criaram uma biblioteca que foi criada há muito tempo, continuaram usando dessa forma e a gente continua usando até hoje, tá bom? E o primeiro passo que você tem que fazer é você abrir uma imagem. E eu vou disponibilizar para vocês fazerem download duas imagens aqui. A gente vai usar essa imagem aqui, Python Lira, para fazer os testes, tá vendo? Que sou eu segurando a logo do Python. Você pode fazer o download e usar ela à vontade. E tem uma outra que você pode, que é a logo da hashtag, que você pode usar como outro exemplo para você fazer outras manipulações que você quiser. Eu vou deixar o download dessas duas imagens também tá aqui na descrição. Beleza? E aí, para você ler uma imagem, basicamente o que você vai fazer é, você vai criar uma variável que vai armazenar essa informação e vai passar um image.open, que ele vai abrir essa imagem e armazenar as informações da imagem nessa variávelzinha imagem que você acabou de criar. Aqui no open, você tem que passar para ele o local do arquivo onde está a imagem. Então, por exemplo, se estiver na pasta downloads, você vai ter que botar lá c, users, João L, downloads, e assim vai. No meu caso aqui, a gente vai abrir uma imagem que está no mesmo local do nosso código. Então, ele está dentro da pasta imagens, o arquivo pythonlira.png. Então, eu vou colocar aqui só a pasta imagens, porque está no mesmo local do meu código, então eu posso fazer isso, não precisa passar o caminho completo, barra python espaço lira.png. Pode ter espaço no nome do arquivo, normalmente. E aí, para você ver que isso aqui está funcionando, você pode fazer um imagem.show, para ele exibir essa imagem para você. Então, quando você rodar o código agora, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir na ferramenta padrão de exibição do seu computador. No meu caso, a ferramenta padrão de exibição é essa aqui do Windows. Então ele vai abrir a imagem nessa ferramenta padrão e repara que o seu código está rodando ainda, ele não pausou o seu código. Ele só vai pausar o seu código quando você fechar essa imagem agora. E aí fechou essa imagem e ele finalizou aquele código que estava rodando, tá vendo? Finalizou o código agora. Então, o imagem.show ele vai exibir uma imagem para você. Só toma cuidado com isso. Ele exibe uma imagem de cada vez. Se você quiser que ele exiba 10 imagens, ele vai exibir uma, esperar você fechar para exibir a segunda, esperar você fechar para exibir a terceira, e assim vai, assim vai. Tá bom? Então, essa aqui é a forma padrão, você lê uma imagem. A partir do momento que você tem essa imagem armazenada com você, agora você pode fazer várias manipulações dela usando o Pillow, tá? Então, para a gente exibir
a imagem, a gente vai usar o imagem.show, eu vou deixar isso aqui comentado, mas agora a gente vai começar a aprender a trabalhar com outras coisas dentro dessa imagem. Como, por exemplo, eu quero conseguir converter o formato da imagem, ou seja, de JPG para PNG, de PNG para JPG, para não sei o que, para o formato que você quiser. Bom, o que acontece é o seguinte, para você converter, você simplesmente vai salvar essa imagem com uma outra extensão, e o Pillow já vai automaticamente fazer o processo de conversão para você. Então eu posso simplesmente fazer assim, ó, imagem.save, para eu salvar, e aí você escolhe aqui onde você vai salvar ela. Eu vou salvar ela na pasta imagens também. Então eu vou botar aqui, ó, imagens, barra, e aí aqui eu vou dar o nome da imagem que eu quero, Python Lira, só que agora ao invés de ser .png, vai ser .jpg, beleza? E aí eu vou rodar esse código. Repara o que vai acontecer. Ele vai me dar uma mensagem de erro aqui. Por que ele vai me dar essa mensagem de erro, tá? E não é sempre que ele vai dar essa mensagem de erro quando você tentar salvar uma imagem. Ele está me dando essa mensagem de erro porque eu estou tentando traduzir uma imagem de JPG, de PNG para JPG. Acontece que as imagens PNG, elas têm transparência. Elas podem ter um fundo transparente e tudo mais. As imagens JPG, elas não têm transparência. Elas não podem ter um fundo transparente. O fundo é sempre preenchido. Então ele não sabe, se você simplesmente manda ele salvar de forma direta, ele não sabe como fazer essa tradução. O que você quer que aconteça com o transparente daqui para cá? Então o que a gente faz? Repara, se eu tivesse partido de uma imagem JPG e tentado salvar numa imagem PNG, ele ia funcionar de forma direta. Inclusive para vários outros formatos, simplesmente isso daqui vai funcionar. Quando ele der uma mensagem de erro, você repara na mensagem de erro que ele está falando, olha lá, cannot write mode RGBA, tá vendo? Então RGB, que é red, green, blue, então vermelho, verde, azul, e A é de, eu não sei qual é a tradução certinha, mas é a transparência, tá? É a transparência. É JPEG, então ele não consegue traduzir uma imagem que tenha RGBA, né, que tenha transparência, para JPEG. Quando ele der uma mensagem desse tipo, você entende, eu tenho que converter essa imagem aqui para um padrão que funcione para qualquer formato. No nosso caso é o padrão RGB. Então eu vou criar essa mesma imagem, só que no padrão RGB. Eu vou criar uma variável aqui chamada imagem RGB, que nada mais vai ser do que a nossa imagem original, só que convertendo ela para o padrão RGB, tá? E aí, quando você converte ela para o padrão RGB, ele vai pegar essa imagem PNG, vai converter ela para o padrão RGB, e agora, se eu pegar essa imagem RGB e mandar salvar ela, ele vai conseguir salvar ela como JPG. Na prática, pra gente, visualmente, olha lá, rodei, funcionou, não deu erro nenhum. Se você olhar aqui agora, existe a imagem Lira PNG e a imagem Lira JPG. Você não consegue, nessa imagem especificamente, ver nenhuma grande diferença. Onde vai estar a grande diferença? Se você fizer isso com a logo da hash. Olha lá, se eu pegar aqui agora a imagem logo hash. Logo hash. A imagem logo hash, e vou mandar ela traduzir agora para logo hash.jpg. Olha lá, vou rodar o código aqui agora. Ele só me deu um aviso, tá vendo? Ele me deu um aviso, mas funcionou, não me deu mensagem de erro nenhuma, porque eu fiz a conversão. Olha lá, a logo hash PNG, tá vendo que o fundo dela tem esses quadradinhos aqui? Significa que ela tem um fundo transparente, ela não tem fundo. A logo hash JPG, ela transformou o fundo dela, tá vendo? Em preto. E perdeu um pouco de qualidade fazendo isso no processo. Tá? Então, perdeu um pouco de qualidade não, na verdade a logo hash era uma imagem com pouca qualidade mesmo, tá vendo? Com menos qualidade mesmo, porque ela é muito pequena. Tá? Então toma sempre cuidado com isso. Eu vou voltar aqui para Python Lira e Python Lira aqui em cima, mas só para mostrar para vocês diferentes formas de converter a imagem que você tem. Além de converter a imagem para um outro formato, a gente pode agora começar a editar essa imagem. Imagina que você tem essa imagem aqui, Python Lira, e você quer subir ela no seu site. Só que num lugar do site ela tem que estar em 300 pixels, outro lugar ela tem que estar em 500 pixels, outro lugar ela tem que estar em 200 pixels. O que você faz? Você vai converter ela para tamanhos menores. Então a gente vai usar aqui o processo de resize. A gente vai mudar o tamanho dela, né? A gente vai converter o tamanho. E para converter o tamanho, a gente não vai precisar executar esse comando resize, né? Resize é o processo de mudar o tamanho de uma imagem. O que é importante? A sua imagem original, olha lá, a minha imagem original é essa aqui, ó, Python Lira PNG. Quando eu abro essa imagem, se você olhar aqui embaixo, ele fala, olha, essa imagem ela é de 688 por 720. Então, você não consegue converter essa imagem para um tamanho maior, porque senão ele vai perder qualidade. Você consegue criar ela para um tamanho menor. Então, se você tentar pegar ela e botar num tamanho maior, não vai fazer muita coisa. Pelo menos não com esses comandos que a gente vai usar aqui agora. Se você quiser pegar uma versão menor dessa imagem, você consegue fazer. Então eu posso pegar uma versão, por exemplo, de 500, porque essa aqui vai de 688 até 720. Uma versão de 300 por 300 e assim vai. Então é o que a gente vai fazer. Vamos criar aqui o tamanho 1, vamos criar um tamanho que vai ser uma tupla de 300 por 300, tá vendo? E aí a gente simplesmente vai chegar para a nossa imagem e vai falar imagem.thumbnail e a gente vai passar para ela o tamanho. Ou seja, a partir de agora a minha imagem ela foi editada para esse tamanho daqui, 300 por 300. E esse tamanho tem que ser no formato de tupla, beleza? De
a altura e largura, né? A largura e a altura, na verdade. Beleza? Então o primeiro parâmetro é a largura e o segundo parâmetro é a altura. E aí, se eu chegar agora e salvar essa imagem, então imagem.save, aí vamos salvar ela na nossa pasta imagens como o Lira Python de 300x300.png. Vou salvar ela como PNG normalmente agora, beleza? Vou ocultar essas duas linhas aqui, só para ele não ficar criando essa imagem várias vezes, e a gente vai executar com esse daqui agora. Olha lá, se eu rodar o código agora, rodou, e surgiu a imagem Lira Python PNG. Olha a diferença? Se eu abrir essa imagem e olha a imagem Lira Python original, tá vendo? A Lira Python original é 688 por 720. A imagem Lira Python 300 ela é 287 por 300. Aí você vai falar, Lira, mas você não pediu uma imagem de 300 por 300? Sim. Só que esse método thumbnail, ele garante que você vai manter a imagem sempre na mesma proporção, para ele não avacalhar a imagem não ficar esticada nem nada do tipo. Então, com esse parâmetro thumbnail, você consegue mudar o tamanho da imagem e o maior tamanho dela vai ser o tamanho que você passou aqui, tá? Mas se ela for uma imagem retangular, como é o nosso caso aqui, ele vai ficar assim, 287 por 300, beleza? E agora, se eu quisesse uma imagem de 500 por 500, eu botaria aqui, ó, 500 por 500. Vou rodar essa imagem aqui. Ele vai, obviamente, ter que mudar aqui o nome agora para 500, né? E aí ele vai criar a imagem agora Lira Python 500, que se você olhar aqui, ela é 478 por 500, tá vendo? Então ele criou essa imagem do outro tamanho pra gente aqui também, beleza? Então com isso aqui a gente consegue converter o tamanho das imagens. Agora, o que eu quero ensinar para vocês é como que você faz para editar as imagens que você tem, porque até aqui a gente não estava editando a imagem, a gente estava convertendo o tamanho dela, convertendo o formato. Agora eu quero editar a imagem que aparece ali. Eu quero ver essa imagem em preto e branco. Eu quero colocar essa imagem de cabeça para baixo. Eu quero aplicar um filtro dentro dessa imagem e assim vai. Como a gente faz isso? Bom, o Pillow, como eu falei para vocês, ele tem vários e vários métodos. Se eu abrir aqui, ó, o meu navegador e eu entrar lá no Pillow Python, vocês vão ver que em métodos de edição de imagem, olha lá, entrando aqui ó, no Pillow, você vai ver que nos métodos de edição de imagem eles têm muita coisa. Olha, você entra lá na documentação, você vai ver que o Pillow ele tem várias e várias possibilidades para você, olha só. Todas as referências do que você pode fazer, olha lá. Você pode entrar aqui ó, no Overview e você vai ver os arquivos, o Display, Processing, e passando pelo tutorial dele para você vendo todos os métodos que ele tem, olha lá. Converter files do JPEG, criar uma thumbnail, mesclar duas imagens diferentes, fazer um split em camadas diferentes da imagem, aplicar filtros, tem uma série de coisas aqui. Obviamente, o objetivo desse vídeo é te dar uma introdução ao Pillow, então eu não vou fazer todas elas. A gente vai fazer três coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para rotacionar a imagem. Então você vai ter o imagem.rotate para você fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como que você converte as cores da imagem, então como que você brinca com as cores da imagem, o que a gente já aprendeu bem ou mal, que foi esse convert aqui, que era para RGB, mas a gente vai colocar agora em preto e branco, que vai ser então o imagem.convert. Isso daqui é para a gente então editar cores. Aqui é para a gente rotacionar. E depois eu vou ensinar vocês a aplicarem os filtros, que vai ser um imagem.filter. Então você vai ver que os métodos do Pillow eles vão ser bem direto ao ponto. Obviamente, como a gente está falando de imagens, existe um leque muito grande de coisas que você consegue fazer. E o Pillow, então, vai ter um leque muito grande de ferramentas para isso. Mas o objetivo desse vídeo é ser uma introdução para isso tudo. Então vamos lá. Como que você faz para rotacionar uma imagem? Você vai usar o imagem.rotate. E aqui dentro do parênteses você vai dizer em quantos graus você quer rotacionar. Ah, quero rotacionar em 90 graus, quero rotacionar em 180 graus, quero rotacionar em 270 graus, e assim vai. Então, por exemplo, vou botar aqui 90 graus e vou botar aqui para ele salvar essa imagem. Então, o resultado desse rotate aqui é uma imagem que você pode salvar numa variável. Igual a gente fez aqui no imagem RGB, tá vendo? O resultado do convert, ele é uma imagem que você pode armazenar ela numa variável e usar ela depois se você quiser. Se você quiser só salvar direto essa imagem, é só você pegar esse resultado e botar um ponto .save no final que ele vai salvar. Então a gente pode salvar essa imagem aqui agora pra gente, dentro da pasta imagens, com o nome, por exemplo, Lira Python rotacionado. .png. E aí, olha lá, se eu rodar o código agora, vamos ocultar essas linhas aqui, para ele não dar nenhuma mensagem de erro. Vamos rodar o código agora, rodei, e ele criou aqui ó, o Lira Python rotacionado. E olha lá, ele rotacionou em 90 graus. E aí você vai testando quanto você quer aquela imagem específica. Por exemplo, se eu quero botar ela de cabeça para baixo, eu vou botar aqui 180 graus. E aí quando eu rodar agora, o Lira rotacionado vai estar de cabeça para baixo, 180 graus. Beleza? Então, repara o seguinte. Ah, Lira, pô, mas eu posso fazer isso daqui muito fácil pegando um arquivo, um programa desse de edição de arquivo de imagem e fazendo essa edição. Por que eu vou usar o Python para fazer isso? Porque repara o seguinte, se você tiver uma pasta com 40 imagens que você vai subir num site, você precisa que todas as imagens tenham 300 por 300 pixels. Você precisa rotacionar algumas dessas imagens, você precisa colocar elas todas em preto e branco.
Você fazer isso imagem por imagem vai dar muito trabalho. Quando você tem um código que faz isso para você, isso fica de uma forma muito mais direta. Você consegue pegar o código, botar, pega todos os arquivos da pasta e executa isso. Inclusive, a gente tem um exemplo aqui no canal fazendo isso, pegando todos os arquivos de uma pasta e convertendo eles de PNG para JPEG. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Então, é só para você entender a aplicação. A grande aplicação é você fazer isso não para um ou dois arquivos, mas você conseguir fazer várias edições em vários arquivos de acordo com a sua necessidade. É aí que a linguagem de programação vai te ajudando. Beleza? Show de bola. Além de rotacionar, como eu falei para vocês, a gente pode editar as cores da imagem. Sempre que você quiser editar as cores da imagem, você vai usar esse método convert. Esse método convert, se você ler ele aqui, ó, ele vai dar até uma explicada para você. Ele tem vários modos. Você pode converter a imagem em RGB, você pode converter a imagem em L. O que é o L? L ele vai criar um grayscale, ou seja, ele vai criar a imagem em preto e branco. E ele diz até a forma que ele vai fazer das contas lá de... para a galera que quer entrar mais a fundo no detalhe de como que acontecem essas conversões. Basicamente, pensa que a sua imagem ela tem vários pixels, né? Que são quadradinhos que estão pintados de uma cor. O que ele faz é que esse pixel ele tem um valor entre 0 e 255. Então, por exemplo, quando você tem uma imagem em RGB, e essa imagem ela vai ter, cada pixel, cada quadradinho, ele vai ter um valor de R que vai de 0 a 255, ele vai ter um valor de G que vai de 0 a 255, e ele vai ter um valor de B que vai de 0 a 255. Lembrando, quem é R, quem é G, quem é B? R é a quantidade de vermelho que tem naquele pixel, G é a quantidade de green, né, verde que tem naquele pixel, e B é a quantidade de blue, de azul que tem naquele pixel. Você combinando vermelho, verde e azul, você consegue criar todas as cores que existem, com 0 a 255. Então, esse 0 a 255 é a tonalidade do vermelho, tonalidade do verde, tonalidade do azul e assim vai. Então, você repara que você tem zilhões e zilhões de combinações aqui diferentes para você criar a cor de um pixel. Quando você manda ele converter, ele vai fazer uma conta com esses valores de RGB para eles ficarem dentro de um parâmetro que você quer. Então, por exemplo, o preto ele é 0 no R, 0 no verde e 0 no azul. O branco ele é 255 aqui, 255 aqui, 255 aqui. E as escalas de cinza? É isso que ele faz aqui quando você bota o convert L. Quando você bota o parâmetro L aqui no convert, então repara, quando a gente botou o parâmetro RGB, ele garantiu que a sua imagem PNG estava toda nesse parâmetro RGB que eu expliquei para vocês agora. Quando você bota ele no L aqui, ele vai fazer uma conta com esses valores de RGB para garantir que todas as cores ali dentro estejam só entre o branco e o preto, sem nenhum tom de cor, só em escala de cinza. Então, ele está editando essa imagem toda para ela ficar em preto e branco, porque preto e branco nada mais é do que uma escala de cinza em que só pode aparecer preto, branco ou cinza, e tons diferentes de cinza, mais claro ou mais escuro. Beleza? Então, se eu salvar agora aqui na pasta imagens o Lira Python preto e branco.png, e executar esse código aqui, olha o que vai acontecer. Executei. Olha lá, o Lira preto e branco.png. Beleza? Funcionou numa boa. E aí, além disso, você pode aplicar filtros. Para aplicar filtros, vai ser um pouco diferente. Por que vai ser um pouco diferente? Porque os filtros, eles não são uma execução padrão do módulo de imagens que a gente importou aqui do Pillow. A gente vai ter que importar aqui o Image Filter. Porque existem vários filtros possíveis que você pode colocar nas suas imagens. Você pode pedir para embaçar a imagem, você pode pedir para, sei lá, excluir a cor verde da imagem, você pode aplicar vários filtros. Pensa em filtros como se fossem filtros do Instagram mesmo. Você quer aplicar e deixar o contraste um pouco mais forte, colocar a imagem um pouco mais borrada, ou do Photoshop mesmo, galera que já está acostumada a editar. Isso são os filtros. Então, você precisa importar o Image Filter, e quando você vai aplicar um filtro numa imagem, você vai passar aqui dentro do parênteses um Image Filter desse. E repara, quando você botar lá Image Filter, ponto, você vai ver todos os padrões de filtros que você pode aplicar. Então você pode aplicar o filtro de Blur, para deixar a imagem mais borrada. Você pode aplicar o filtro de Contour, para ressaltar os contornos. Você pode aplicar o Edge Enhance, e assim vai. Tem vários filtros aqui. O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar esse Gaussian Blur. O que é o Gaussian Blur? Nada mais é do que uma técnica de deixar a imagem borrada, de borrar um pouco a imagem. E dentro do parênteses, você vai dizer o quanto de borrado você quer que tenha na imagem. Você pode não passar nada, que por padrão, se você só abrir o parênteses aqui, você vai ver que o editor de código ele diz pra gente, olha lá, por padrão, ele aplica 2 de quantidade. Lira, o que significa esse 2? É só um número que diz pra ele a quantidade de borrado que você quer. E aí você vai testando com diferentes valores aqui. Então, por exemplo, se eu simplesmente colocar assim e salvar a imagem, imagens, Lira, Python, borrado. .png. Vamos ver como é que fica o Lira Python borrado? Ó, rodei o código aqui, funcionou numa boa. Olha lá, o Lira Python borrado, tá vendo que ele tá um pouco borrado? A imagem não tá tão borrada assim, ela tá um pouco borrada, tá vendo? Mas tá claramente mais borrada do que o Lira Python normal, que não tava borrado.
Beleza? Então a gente aplicou esse blur aqui com o Gaussian Blur. Agora, se eu colocasse aqui agora o parâmetro, por exemplo, ao invés de ser 2, que é o padrão dele, eu colocasse aqui 15, você pode botar o número que você quiser. Eu colocasse aqui 15, olha o que vai acontecer quando eu rodar meu código. Rodei, e olha como é que tá o Lira borrado agora. Muito mais borrado do que estava antes. Então, com esses filtros, você consegue ir aplicando as coisas na imagem na intensidade que você quiser, usando o Image Filter. Beleza? Bom, galera, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de introdução ao Pillow. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem alguma coisa específica de imagem, Lira, eu quero aprender a fazer isso aqui com tratamento de imagem, quero aprender a fazer isso daqui, deixa para mim nos comentários que eu tô sempre de olho. E eu recomendo a galera que quiser entrar mais a fundo e detalhar mais, cara, dá uma olhada na documentação do Pillow, porque lá tem bastante coisa, bastante edição que vocês conseguem fazer. Lá tem vários exemplos de edição de imagem e acho que isso vai te ajudar bastante. Beleza? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.